1 até o versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele receberei a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra e pelos de carneiros, tintas de vermelho, e peles de animais marinhos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vamos ler o verso 8 junto? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Irmãos, o livro de Êxodo começa com a história da redenção, mas termina com a edificação da morada de Deus. O livro de Êxodo começa com Deus resgatando o seu povo, mas termina com a edificação do tabernáculo, o lugar onde Deus queria morar no meio deles. Alguém vai dizer: pastor, o livro de Êxodo, a palavra Êxodo não significa saída. Na verdade, não é esse o nome do livro de Êxodo no original. Não foi esse o nome que Moisés deu para o livro. Talvez algumas pessoas, olhando pelo nome, vai dizer: puxa vida, a palavra Êxodo significa saída, migração, não é? Traslado. Então é possível que a história desse livro então é só da saída do povo. Na verdade, a saída do povo não é o ponto central do livro. O ponto central do livro começa agora. O ponto central, o ápice, o clímax do propósito de Deus é a construção do tabernáculo. O tabernáculo foi a revelação inteiramente nova. Até então não há nenhuma menção na Bíblia de que Deus queria morar no meio dos homens. Até então ninguém sabia. Abraão não sabia, Isaac não sabia. Ainda que Jacó teve a revelação da escada que ligava a terra ao céu, também ele não sabia. Ainda que ele tenha falado da casa de Deus, não é? A casa de Deus, Betel, mas ainda assim ele não entendeu. Mas aqui no Monte Sinai, Deus vem e abre o seu coração. E Deus diz: eu quero habitar no meio dos homens. Eu quero habitar no meio de vocês. E Moisés captou essa intenção de Deus. Tanto que depois ele orou no capítulo 33, como você para os irmãos hoje: Senhor, se tu não vais conosco, se a tua presença não vais conosco, então não queremos mover deste lugar. Se o teu coração é para estar conosco, então o meu coração também é para estar contigo. Agora, nós sabemos que o tabernáculo tornou-se o lugar da habitação de Deus. Deixa eu fazer uma introdução para te mostrar isso na Bíblia. Nós sabemos que o tabernáculo tornou-se o lugar da habitação de Deus. Mas 400 anos depois veio Salomão. E Salomão construiu o templo. O tabernáculo era exatamente como o templo, com a única diferença: o tabernáculo era móvel. O tabernáculo, ele perambulava, ele era ambulante, ele podia ser transportado, carregado. O templo não, o templo era fixo. Os alicerces eram estabelecidos, mas o significado é o mesmo. Mas nos dias de Jesus, Jesus tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens. Lá em João capítulo 1 diz que o verbo se fez gente e tabernaculou entre nós. Eu sei que você lê na sua Bíblia, habitou entre nós. Mas esse verbo habitar no original é tabernacular, uma referência ao tabernáculo. Então, lá diz em João 1 verso 4, o verbo se fez gente e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Quando Jesus estava na terra, Jesus tornou-se efetivamente o tabernáculo de Deus. E é interessante, abre lá em Mateus 23, verso 38, não desmarca de Êxodo não, tá bom? Mateus 23, verso 38. Nós sabemos que no final do ministério de Jesus, Jesus disse que aquele templo não seria mais a casa de Deus. Tanto que Jesus disse para os judeus, seus contemporâneus, Mateus 23, verso 38,
Ele diz assim: eis que a vossa casa ficará deserta. E aqui está se referindo ao templo. Mas é interessante que o tabernáculo e o templo eram chamados de casa de Deus. Mas aqui, Jesus não chamou mais de casa de Deus. Jesus disse: a vossa casa vai ficar deserta. Por que deserta? Porque Deus já não vai mais habitar nesse lugar, no tabernáculo e no templo. Por quê? Porque Jesus agora tornou-se a habitação de Deus. E uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, Ele veio para dentro da igreja. E a igreja hoje é o tabernáculo de Deus. Diga: nós hoje, como igreja, somos a habitação de Deus. Diga: hoje, nós somos chamados para edificar a casa de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, e lá em Apocalipse, vai para Apocalipse agora. Olha o que diz o capítulo 21, verso 3. No final de tudo, nós temos a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é a consumação do propósito de Deus. E olha o que diz no verso 3. Eu quero que você leia, Apocalipse 21, verso 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa maravilhosa. O texto aqui está falando da Nova Jerusalém. Aqui está dizendo: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus, eis aí a morada de Deus, a casa de Deus. Deus habitará com eles. Então veja, tudo isso começou aqui em Êxodo 25, quando Deus deu para Moisés a revelação do tabernáculo. Deus não tinha em mente um tabernáculo. Portanto, quando nós estudarmos aqui o tabernáculo, entenda que o que estava no coração de Deus é a Nova Jerusalém. Nem nós não chegamos ainda na Nova Jerusalém, mas já estamos a caminho, porque a Nova Jerusalém é a noiva, e nós já somos a noiva do Cordeiro. Deus hoje está preparando esta Nova Jerusalém. Hoje nós estamos edificando este tabernáculo também para Deus. Assim como Deus convocou Moisés para edificar o tabernáculo, cada um de nós também aqui está sendo convocado para ser um obreiro, um trabalhador nessa construção santa, a construção da igreja do Senhor Jesus. Agora entenda, a igreja não é o prédio. Esse prédio aqui não é a igreja. Ainda que muitos de nós, digamos, que estamos indo para a igreja, se referindo ao prédio, falando em termos rigorosos, isso está errado. Na verdade, isso aqui não é igreja. E precisamos de corrigir a terminologia. Isso é uma herança católica. Isso é uma herança templista. Deus não habita nesse lugar. Deus não mora nesse lugar. Deus mora no nosso espírito. E a igreja só existe quando estamos reunidos. É por isso que alguns dizem que esse lugar é a igreja, porque aqui é um lugar onde nós nos reunimos. Mas a rigor, a igreja só existe quando nos reunimos, quando estamos vinculados, quando a comunhão acontece. É por isso que somos uma igreja em célula, porque a igreja deve acontecer em todo lugar. Isso é maravilhoso. Volta lá para Êxodo. Porque o tabernáculo, portanto, não se refere apenas a Cristo. A rigor, quando nós falamos tabernáculo, estamos falando de Cristo. Cada móvel, cada material, cada elemento aponta em doutrina para o Senhor Jesus. Por outro lado, a igreja é o corpo de Cristo. E em experiência, o tabernáculo aponta para a igreja. Por isso, nós a partir de hoje, vamos gastar talvez uns 4 domingos ou mais, estudando o tabernáculo. Se você nunca estudou o tabernáculo, venha participar dessas reuniões, traga os irmãos da sua célula, para você compreender o que significa. Mas não venha para ouvir curiosidade, venha para receber revelação de Deus. Porque quando falamos do tabernáculo, estamos na verdade falando da nossa experiência como igreja. A edificação do tabernáculo fala na verdade da edificação da igreja. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Está ficando claro? Mas antes de edificar o tabernáculo, precisamos de entender o contexto em que ele acontece. Antes de falarmos da edificação, temos que entender o contexto em que a edificação acontece. Eu queria falar primeiro alguns princípios que mostram o contexto. Primeiro, o tabernáculo só foi edificado, Deus só deu a experiência do tabernáculo depois que Israel passou por certas experiências.
Então entenda, estou falando de coisa profunda para você aqui hoje. A igreja, você também, só vai estar apto para receber a revelação da edificação da igreja depois de passar por certas experiências. E alguém diz, pastor, que experiências são essas? É a experiência do Êxodo. Então vamos relembrar as experiências. Nós vimos lá no começo, o povo estava no Egito e teve a experiência da Páscoa, que nos mostra a redenção. Avançaram um pouco mais, atravessaram o Mar Vermelho, segunda experiência, que nos fala de separação do mundo, é o batismo nas águas. Depois avançaram mais e tiveram experiência em Mara, onde as águas amargas dos seus corações foi adocicada. Depois foram para Elim. Lá em Elim havia 70 palmeiras, 12 fontes de água, que nos fala da plenitude do batismo do Espírito Santo. Depois eles foram para o deserto de Sim, e lá Deus mandou o maná. O maná nos fala de transformação, Deus mudando a dieta deles, para que eles pudessem ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de conduta. Depois eles tiveram a experiência da água que saiu da rocha, mudança completa de dieta, aprendendo a fluir em Deus, sendo quebrado por Deus. Depois enfrentaram Amaleque. Com Amaleque aprenderam a vencer a carne. Mas por fim, chegaram no Monte Sinai. O Monte Sinai é o ápice. O Monte Sinai é o lugar da comunhão com Deus. É no Monte Sinai que Deus se revela. E Deus fala, eu vou dizer para você que tipo de Deus eu sou. Eu vou dizer para você o que eu gosto e o que eu não gosto. A melhor maneira de conhecer alguém é conhecendo os gostos dela. E ali no Sinai, Deus falou, olha, eu não gosto do adultério, eu não gosto da mentira, eu não gosto do falso testemunho, eu não gosto do roubo, eu não gosto da idolatria. Essas são coisas que eu não gosto, mas eu gosto que você honre os seus pais, eu gosto que você ame o seu próximo, eu gosto que você me ame de todo o seu coração. Deus na lei começou a se revelar. E aqui fala de uma experiência de intimidade. E ali no monte, depois de Deus falar de si mesmo, Deus então abriu o seu coração e falou agora dos seus desejos. Nós conhecemos alguém em primeiro lugar, ouvindo o que ele gosta. Ouvindo o que ele gosta. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Mas depois, quando avançamos em intimidade, nós conhecemos agora os desejos, os sonhos daquela pessoa, os planos, as intenções dela. Aí Deus então vem e revela a sua intenção. E Deus diz, olha, eu quero contar para vocês, eu quero morar junto com vocês. E eu fico imaginando o pânico que alguns dos de Israel não tiveram naquela hora. Porque a Bíblia fala que no Monte Sinai, o monte todo estremecia, fumegava. A Bíblia fala que ninguém podia chegar perto do monte, até um animal se aproximasse deveria ser morto. Havia trovões, havia relâmpagos, haviam vozes e anjos que vinham e rodeavam aquele lugar. A Bíblia fala que o espetáculo era tão tremendo, tão extraordinário, que os homens ficaram estremecidos, estarrecidos. E de repente Moisés entra na glória e Deus fala para ele, Moisés, está assustado comigo? O povo está assustado comigo? Mas eu vou contar algo do meu coração para você. Eu quero morar perto de vocês, eu quero morar junto com vocês. Eu fico imaginando aquele vizinho natural pensando, mas Deus é perigoso demais. Imagina Deus morando perto de mim desse jeito. Eles não entenderam o coração de Deus. A mesma coisa Deus fala para nós hoje. Deus está dizendo, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero que vocês desfrutem da minha graça, da minha unção, da minha presença. É o mesmo Senhor diz para nós. Só é a igreja o lugar onde Deus mora. Se Deus não mora ali, pode ter muitos crentes lá, mas não é edifício de Deus. Para ser casa de Deus, Deus tem que morar lá. Não basta os filhos morarem lá, Deus tem que escolher morar lá. Eu pergunto aos irmãos, Deus tem feito sua habitação entre nós? Deus tem habitado entre nós? Você consegue perceber sua presença fluindo entre nós? Deus tem habitado nas células? Deus tem habitado em nossos vínculos e relacionamentos? Só é casa de Deus o lugar onde Deus está presente. E se Deus está presente aqui, enquanto estamos aqui, esse lugar será a casa de Deus. E nós juntos seremos casa de Deus, porque Deus se faz presente. A presença de Deus é a coisa mais importante que existe. Ela é o sinal. Tem muitas igrejas por aí que já não são mais casa de Deus. Tem muitos amontoados de crentes por aí que não são mais casa de Deus. Por quê? Porque não há mais presença de Deus lá. Eles têm boas cerimônias, eles têm boas músicas, às vezes tem um bom ensino, uma boa organização, uma boa pregação. Mas se Deus não habita ali, aquilo ali não é casa de Deus. Nós estamos aqui para edificar casa para Deus. Para erigir um trono para o Senhor e dizer, vem Senhor, toma o teu lugar. Nós queremos o Senhor. Nós queremos habitar contigo. Queremos habitar em ti e tu vens para habitar em nós. Quantos podem dizer amém nessa manhã sobre isso?
Oh Deus! Então, primeira coisa, o contexto que a revelação vem. A revelação vem depois de passarmos por certas experiências com Deus. Eu pergunto para você, você tem cumprido esse processo? Já passou pela Páscoa, pelo batismo? Já passou pelo batismo no Espírito Santo? Já passou pelo maná? Já passou para vencer Amaleque? Se você não teve essas experiências com Deus, talvez o que eu vou dizer para você aqui hoje, você vai achar meio estranho. Mas se você já teve essa experiência, você está habilitado a receber revelação do Senhor hoje aqui nesses dias. Quantos sentem habilitados no Senhor depois de ouvir essas condições? São condições. Segunda coisa, nós recebemos a revelação de Deus, do tabernáculo, da morada de Deus, da casa de Deus, do edifício de Deus, depois que nós temos a revelação do próprio Deus. Só depois que você conhece a Deus na intimidade, é que você consegue enxergar a importância da sua casa. Sabe qual que é o grande sinal de alguém que conhece a Deus? Se ele dá valor à igreja. Para mim é algo sério quando alguém diz que não está em nenhuma igreja. É uma coisa que me fecha o coração e me deixa frio por dentro. Quando alguém se julga tão bom, tão santo, tão maravilhoso, então ele fala, não vou ficar no meio desse povo não, vou ficar separado deles, vou ficar fora da igreja. É por isso vou ser franco com os irmãos. Eu não sou muito fã de organizações para-eclesiásticas. O que é isso? Organizações que ajudam a igreja, mas não são igreja. São coisas que estão fora da igreja. Eles mesmos participam da igreja, mas de fora, eles querem edificar. Ninguém vai edificar se não estiver aqui dentro. Entende o que eu estou dizendo? Ninguém edifica se não participa. Outro dia alguém conversando comigo falou, pastor, quem que te dá assessoria da visão de célula? Eu falei, não, ninguém. Ninguém nos dá assessoria da visão de célula. Ele falou, mas não tem ninguém, um profissional, alguém que entendido, que vem te dar de vez em quando nas direções? Eu falei, não tem não. E na hora, o Senhor falou comigo. E eu falei para ele, sabe por que não tem, irmão? Porque nós estamos edificando a igreja. Mas esse negócio de especialista, de assessoria, tem um outro nome, não é que não, Pedro? Consultoria. O Pedro, você gosta disso. Consultoria. Isso aí é igual ao seguinte. É alguém que te coloca no barco. O barco está todo furado. E ele fica da praia te ensinando a remar. Ele fala, vira para a direita, vira para a esquerda. E o barco está afundando, mas ele mesmo vai afundar. Porque ele está seguro lá na praia. Deus não aceita esse tipo de gente. Hoje em dia está muito comum isso. São os pastores consultores. Eles estão fora da igreja. Eles não têm risco. Eles não têm risco. Eles vêm aqui, ensina. Se não funcionar, eles falam, você que não fez direito. O erro nunca é dele. Se não der certo, eles falam, não, eu fiz a minha parte, eu estou aqui me esforçando para ajudar, vocês é que não se esforçaram o suficiente. Quer dizer, ele sempre está de fora, nunca leva ônus nenhum por coisa alguma. Deixa eu dizer algo para você, não confie nessas pessoas, não corra atrás delas, elas não estão no barco. Só confie em quem entra no barco junto com você. Quem fala, eu vou estar junto com você. Se afundar, afundamos juntos. Se não der certo, não vai dar certo, nós dois juntos. Com esse aí você entra. Sabe o que é bom a respeito de Jesus? É que ele não ficou na praia. Ele foi para dentro do barco junto com os discípulos. Foi para dentro do barco com os discípulos. Então é muito, muito cômodo. É muito cômodo organizações que vêm de fora, estão fora, criticam e falam da igreja. Não estão edificando. Só edifica quem mora na casa. Só edifica quem está interessado em conhecer a Deus. E eu digo mais, pessoas que estão fora da igreja, eu desconfio se elas realmente conhecem a Deus. Estou desconfiado se elas conhecem a Deus. Porque como alguém pode conhecer a Deus e não conhecer o coração dele? Como alguém pode conhecer a Deus e não saber o que vai no coração dele? E o que vai no coração de Deus é igreja. O que vai no coração de Deus é a sua morada na terra.
O que vai no coração de Deus é ter o homem, sua imagem e semelhança, para expressá-lo e para representá-lo. O que está no coração de Deus é o corpo do Senhor Jesus. Porque assim como Jesus é a exata expressão de Deus, Deus quer que a sua igreja seja a exata expressão do seu Filho Cristo Jesus. Estão me acompanhando, irmãos? Estou falando coisa complicada para os irmãos? Volta e meia eu caio nesse assunto, não é verdade? Já perceberam isso? Usando outras ilustrações, volta e meia eu caio nisso. Sabe por que eu caio nisso? Porque isso está no coração de Deus. Deus ama a sua noiva. O alvo, o final da Bíblia é um casamento. Todo o trabalho hoje é a preparação da noiva. É a morada de Deus. Porque ao mesmo tempo que é noiva, também é morada, é edifício. É isso que está no coração de Deus. Portanto, qualquer pessoa que não está na igreja, você não deve chamá-la para edificá-la. Não chame para edificá-la. Não pode participar da edificação. Está de fora. Está de fora. Está de fora. Não faz parte da equipe. Não faz parte do grupo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Terceira coisa. Qual foi o outro contexto? A revelação é dada no monte. Foi no monte que Deus falou a respeito do tabernáculo. Deus não vai falar disso em outras circunstâncias. Percebe o contexto? Primeiro, a revelação só vem depois de passar por um processo com Deus. Depois de ter certas experiências. Segundo, a revelação vem depois de conhecer o coração de Deus. Quem não quer conhecer o coração de Deus também não vai saber a respeito da igreja. Não vai valorizar a igreja. Vai desprezar a igreja. Terceira coisa, essa revelação só vem para quem está no monte. Estar no monte significa estar na posição elevada em Deus. Significa estar separado para Deus. É um lugar de intimidade com o Senhor. Não há revelação onde não há intimidade. Quarta coisa, a revelação de Deus só é dada depois de 40 dias esperando. Na Bíblia, o número 40 significa teste e provação. Você está anotando na sua agenda? Anote isso, é importante. O número 40 simboliza teste e provação. Teste e provação. Por que Deus só deu a revelação depois de 40 dias de jejum? E é interessante que foram 2 vezes Moisés teve que jejuar 40 dias. 2 vezes. Por que 40? Porque a revelação de Deus nunca é instantânea. Para você receber de Deus, tem que aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus. Vou ser franco para os irmãos. Nesses dias eu estou esperando em Deus. E eu fico com pressa. Eu por natureza sou apressado. Eu faço tudo rápido. Eu escrevo rápido, eu leio rápido, eu faço as coisas rápido, eu gosto de rapidez. É uma característica que eu tenho. E eu também gosto que as coisas andem rápido. E aqui nessa obra, às vezes eu sou tratado por Deus porque eu quero que seja correndo e a coisa não acontece como eu gostaria. Mas também quando eu vou tratar com as coisas da igreja, eu quero que seja rápido. E eu falo para o Senhor, Senhor, me fala o que é que vai ser da agora para frente. Como é que vai ser a obra daqui para diante? Mas não vem tão rápido. Mas começa a vir lampejos. Aí tem uma semana que o Senhor fala algo no meu coração, eu compartilho com os pastores, mas ainda não está totalmente claro, não está totalmente ainda formado, e eu fico angustiado, eu falo, Deus abre meus olhos, eu vou, oro, choro, mas aí não adianta, porque com Deus não tem pressa. Você quer receber de Deus? Vai ter que aprender a esperar em Deus. Você não vai ter visão de Deus, estalar de dedos. Não acredite naqueles que têm visões de Deus, de estalar de dedos. Acredite naqueles que vão construindo a visão em Deus e aprendendo a esperar em Deus. 40 dias é um tempo de teste. Esse tempo pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Para Abraão foi 20 anos. É um tempo simbólico. Você está buscando revelação de Deus, quer ter clareza de Deus? Aprenda a esperar no Senhor. E olha, irmãos, é difícil suportar os testes. A Bíblia fala que enquanto Moisés subiu no monte, o povo lá embaixo ficou desesperado, falou, mas está demorando demais. Quase 2 meses. E falou para Arão, Arão, vão dar para você essas argolas de ouro, faz para nós um bezerro de ouro. E ele vai ser o nosso Deus, porque Moisés morreu. Não vai ter futuro isso aí, nada vai acontecer. Teste é coisa séria. O povo não passou no teste, foi reprovado, por causa dos 40 dias. Se Moisés tivesse ficado lá só 2 dias ou 3 dias, não teriam bombado no teste. O grande teste é o tempo. É o tempo. E é um teste duro. Então veja,
Hoje nós também estamos aqui para edificar a igreja. Mais do que nunca eu tenho convicção de que nós precisamos de ser uma igreja em célula. Porque só numa igreja em célula é possível realmente edificarmos corpo. Nós ainda não somos uma igreja em célula, como está no coração de Deus. Ainda não somos. Estamos caminhando para lá. Nossas células ainda não atingiram esse patamar, esse padrão. Mas estamos caminhando para lá. E para que possamos chegar lá, precisamos de entender que cada um de nós aqui é um sacerdote, ministro, edificador. Diga, eu sou um ministro. Fala para o seu vizinho, irmão, você é um ministro. Diga para ele, você é um servo, um sacerdote, na casa de Deus. Isso tem muitas implicações, irmãos. Isso significa o quê? Olha para cá. Essa obra não vai ser edificada por um homem. Porque se for por um homem, não é igreja. Se essa obra aqui estiver funcionando nas minhas costas, isso não é igreja. Se a unção que tem aqui depende de mim, isso não é igreja. Se os irmãos estão aqui por causa de um ou dois homens, isso não é igreja. Só é igreja quando todos estão envolvidos na obra do ministério. Só é igreja se todos estão de fato comprometidos na edificação. E cada um desempenha o seu papel. E cada um vem trazer materiais para edificar a casa de Deus, a morada de Deus. Quantos tem cargo para edificar essa morada de Deus aqui? Eu quero falar então dos materiais que são usados nessa edificação. O tabernáculo era um edifício muito interessante. Ele tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Em cada uma dessas partes tinha móveis específicos, materiais que eram usados. Tudo com significado espiritual, nada por acaso. Mas antes de nós entrarmos na compreensão dos móveis e das partes do tabernáculo, eu gostaria de me deter com os irmãos hoje só nesses 9 versículos de Êxodo 25. Antes de construir, precisamos de ter materiais de construção. Antes de edificar, precisamos de saber com o que vamos edificar. Pastor, com o que eu vou estar edificando a igreja? Como é que eu posso dizer que estou sendo edificado nesta igreja? Eu sei que muitos falam que ouviu uma pregação e achou edificante. Mas até que ponto a pregação edificou você mesmo na estrutura da igreja? Na estrutura da obra? Até que ponto cada um aqui tem compreendido a visão de Deus neste lugar e tem se comprometido com essa visão que Deus tem dado? Que não é outra, que não é nova, e não é só nossa, é a visão da palavra de Deus, é a visão de ter a morada de Deus nesta cidade, é a visão de ter o tabernáculo de Deus nessa cidade, é a visão de que Deus terá uma expressão viva nessa cidade, é a visão, meu querido, de que nós estaremos vinculados, não seremos só um amontoado de materiais, um amontoado de tijolos, mas seremos um edifício. A maioria dos pregadores hoje amontoam tijolos na igreja, amontoam crentes aos finais de semana, amontoam pessoas nas reuniões. Deixa eu dizer algo para você, eu não estou iludido com amontoado de gente. Amontoado de gente não é edifício. Ninguém mora em depósito de tijolo. Ninguém mora em cima de um amontoado de tijolo. Agora, é muito mais fácil amontoar tijolo do que construir. É ou não é, meus irmãos? Não é fácil? Ali fora tem uma pilha de tijolo. Daqui eu estou vendo a pilha, é bonitinha, simétrica, um tijolinho em cima do outro, um do lado do outro, vai formando aquela pilha uniforme, bonita, simétrica. Uma pergunta para você, para fazer pilha de tijolo, você tem que ter projeto, tem que ter plano, tem que ter visão, dá trabalho isso? Não. A coisa mais fácil que tem é fazer isso. Por que muitos pastores só querem amontoar tijolo? Porque não querem trabalhar. E eu falo isso em paz. O que mais tem são pastores preguiçosos. Não é que eles têm preguiça de pregar. Não é que eles têm preguiça de fazer reuniões. Isso eles não têm preguiça. Eles têm preguiça de edificar realmente igreja. Porque edificar dá trabalho. Um pastor aqui de Goiânia nos procurou, tão honesto, fiquei até assustado com a honestidade dele. Depois de 3 anos tentando mexer com célula, ele falou, cansei disso. Desisti, dá trabalho demais esse negócio, vou voltar a amontoar tijolo. Meu chamado é esse, é amontoar tijolo. Agora eu pergunto para você,
quem tem maior salário? O servente que amontoa tijolo ou o engenheiro que faz a obra? Eu pergunto para você, na glória, quem vai receber o reino? Quem amontoou tijolo ou quem edificou morada para Deus? Alguém tem língua? Alguém em casa hoje aqui? Eu não sei se isso passa na sua cabeça às vezes. Não sei se essas coisas são claras para você. Mas deveria ser, porque é o cerne do nosso trabalho. Nós não estamos fazendo célula por modismo, deu para perceber já depois de 5 anos. Não estamos fazendo célula porque não sabemos fazer outra coisa. Estamos fazendo célula porque entendemos que é a única maneira de fato edificarmos e não apenas amontoarmos. Amontoado é muito fácil, irmãos. Não é difícil ter esse salão aqui lotado todo domingo. Basta trazer alguém de fora todo domingo. Se eu trouxer na semana que vem a Aline Barros, vai estar lotado aqui. Depois eu trago a Cassiane, vai estar lotado isso aqui. Se eu trouxer depois o Benihim, vai estar lotado isso aqui. Amontoar tijolo não é difícil, é fácil. É facílimo. Mas não se iluda, amontoar tijolo não significa nada. Não significa nada. Nós não podemos ser amontoados de tijolo aqui, meus irmãos. Não podemos ser amontoados de crente aqui. Nós temos que ser pessoas que têm entendimento, têm a revelação, têm a visão, e estão imbuídas no projeto de Deus. Deus vai ter uma morada nesta cidade. Deus vai ter uma casa nesta cidade. Deus terá uma expressão nessa cidade. Mas construir não é fácil. Construir é difícil. Ser um ministro é difícil. É muito mais cômodo você ficar parado, sentado aí, do que ser um ministro. Não é verdade? Ser ministro é complicado, porque se você é ministro, você não fica esperando ninguém fazer, você faz. Quem é ministro não fica chamando o pastor para fazer as coisas, ele faz. Quem é ministro não fica esperando aparecer um pastor para impor a mão sobre ele mesmo busca. Quem é ministro sabe que se essa reunião vai ser uma bênção ou não, depende dele também, não só do pastor. Quem é ministro toma sobre si a responsabilidade e diz, isso aqui também é obra do Senhor. Quem é ministro, quando muda de cidade, faz o que muitos irmãos têm feito, começa a igreja onde estão. Quem é ministro sabe que onde ele está, a igreja está. Quem é ministro, meu querido, entendeu que ele vai ter que fazer, ele vai ter que edificar, ele vai ter que ensinar, ele toma sobre si o encargo, porque é de Deus. Ser ministro não pode ser só um slogan bonito. Nós estamos aqui sem o nosso banner, mandar fazer o banner logo. Não pode ser só um slogan interessante, tem que ser realidade. Mas pastor, eu sou um ministro, eu quero edificar, mas como que eu vou edificar? Com qual material eu vou edificar? Então presta atenção, vou falar para você agora. Êxodo capítulo 25 fala dos materiais, vamos ler? Vamos ver cada um. O que significa cada um? Esse edifício é edificado com materiais muito caros. E é interessante que não tem nenhum material aqui para ornamentação. Apesar de ter ouro, apesar de ter pedras preciosas, diamantes de muitos tipos, apesar de ter prata, nada aqui é para ornamentação. Tudo é para edificação. Tudo faz parte do edifício. Isso é fascinante. Vamos ver então. No texto, são mencionados 3 tipos de materiais. Existe aqui minerais, vegetais e animais. Então coloca esses 3 títulos aí. Minerais, vegetais e animais. É um edifício que tem materiais, obviamente minerais, mas tem também animais e vegetais. O que significa isso? Na Bíblia, os minerais significam edificação. Também são usados para guerra. Às vezes simbolizam guerra, mas a própria guerra é para edificação. Tanto é assim que Neemias edificava o muro com uma colher de pedreiro numa mão e com a arma na outra. Por quê? Os minerais simbolizam edificação. Na Bíblia, os vegetais significam geração de vida. E os animais simbolizam redenção. Os materiais de origem animal. Por que redenção? Quando Deus criou o homem, Deus não mandou o homem comer carne. A única menção de morte antes do dilúvio é para fazer sacrifícios para Deus. Mas depois do dilúvio, Deus falou, pode comer os animais agora.
Só depois do dilúvio. O homem não foi feito originalmente, de fato, para ser carnívoro. Não é? E o que acontece então? Os animais, a morte dos animais na Bíblia, simboliza redenção. Vamos ver o primeiro grupo. Vamos ver primeiro da questão dos minerais. Os minerais mencionados aqui, meus irmãos, são 4. Ouro, prata, bronze e pedras preciosas. No verso 3, fala do ouro, prata e bronze. E no verso 7, fala a respeito das pedras. O primeiro elemento que precisamos de trazer para a edificação da igreja são essas pedras. E é interessante que Deus manda trazer como oferta. Percebe? É nós que vamos trazer. Nós é que vamos trazer como oferta para edificarmos a casa de Deus. E é interessante que lá no Novo Testamento, Paulo fala disso também. Não desmarca de Êxodo não, mas vai lá para 1 Coríntios capítulo 3, por favor. Verso 10 em diante. Abra rápido, nosso tempo está correndo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Olha o que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Digo, o fundamento da casa de Deus é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, já foi lançado o alicerce, estamos agora construindo em cima dele, mas cada um veja como edifica. Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Aleluia. Paulo está dizendo, você pode edificar com ouro, prata, pedras preciosas, ou então com madeira, palha e feno. Nesse contexto do Novo Testamento, Paulo está dizendo que cada um de nós tem que edificar com esses materiais. Madeira, palha e feno nos falam de obras naturais, humanas, da carne, fruto do esforço humano. Ouro, prata e pedras preciosas são um material que Deus aceita. Vamos ver o que é cada um. Primeiro, o ouro. O que significa o ouro na palavra de Deus? Diga, o ouro simboliza a glória de Deus. Diga, o ouro simboliza a natureza de Deus. O primeiro elemento que temos de trazer para a edificação da casa de Deus é o ouro. Cada um de nós tem que trazer ouro para edificarmos. A igreja só é edificada onde tem ouro. O que significa isso? Quando você vai para uma célula, leve o ouro da glória de Deus junto com você. Quando você vier para uma reunião como essa, traz consigo o ouro da glória de Deus junto com você. Se não há glória na sua vida, você não pode edificar com ouro. Você não tem provado da glória, da manifestação da sua presença na sua vida, você não pode edificar a casa de Deus com ouro. E a casa de Deus, em primeiro lugar, é edificada com ouro. Na Bíblia, o tabernáculo não tinha ornamentação de ouro. O ouro, na verdade, eram as próprias paredes do tabernáculo. Era um material de construção. Alguns pensam em ouro como ornamentação, mas não é. É caro, não é barato ter ouro. Não é simples ter glória para ministrarmos. Mas só podemos edificar de fato quando sentimos o peso da glória de Deus vindo sobre nós. Quando você sente a glória do Senhor acompanhando você, ao ministrar, ao ensinar, ao falar, ao aconselhar, quando você sente o ouro de Deus fluindo, pode ter certeza, ali está acontecendo a edificação. Se na sua célula não tem havido aquela presença de Deus, e olha, a glória de Deus nada mais é do que a sua presença, meu querido. O ouro de Deus nada mais é do que a sua presença. Onde Deus está, o lugar será permeado de ouro. Ouro. Agora isso é simbólico. Se não houver ouro, não há edificação. É por isso que muitas igrejas não são edificação de Deus, porque não tem ouro. Não tem ouro. É por isso que muitos amontoados de crentes, aglomerados de cristãos, não são casa de Deus,
porque ali não tem o ouro da sua presença. Agora, trazer ouro é difícil, meu querido. Ouro não é cascalho que você acha em qualquer lugar. Ouro exige busca, procura, trabalho, exige às vezes cavar. Ouro tem um preço, ouro custa caro. Ter presença de Deus entre nós, ter glória de Deus entre nós, não sai barato, sai caro. Eu, talvez porque sou pastor tempo integral, eu tenho maior encargo, também tenho maior responsabilidade diante de Deus. E eu sei quanto que me custa sentir o toque de Deus toda vez que nos reunimos aqui. Talvez nem todos sintam, mas eu sei, porque Deus vem me dar o toque. Ele vem e me diz: o ouro está aqui, você está edificando. Deus que me livre de algum dia subir aqui e a minha palavra não ter ouro da parte de Deus para enriquecer você. Deus que me livre de algum dia você sair daqui e não sair daqui enriquecido pelo ouro de Deus que virá através da ministração. Que o Senhor possa enriquecer-nos a cada dia e termos a sua casa revestida com esse brilho maravilhoso da sua glória. Seja no louvor, seja na palavra, seja no ensino, seja na comunhão, seja como for, mas que essa glória seja perceptível entre nós. Quantos querem essa glória no nosso meio? Isso é ouro. A casa, a morada de Deus é edificada com ouro. Segundo, é edificada também com prata. O que nos fala a prata? A prata, diga, a prata simboliza a redenção. Em termos doutrinários, a prata nos fala da obra do Senhor Jesus. Em termos de experiência, o que é a prata? A prata nos fala de dependência, graça de Deus. A morada de Deus só pode ser edificada com base na dependência de Deus. Homens e mulheres que andam no esforço próprio, que fazem a obra baseado no suor humano, homens e mulheres que querem fazer a coisa acontecer no braço, não estão edificando casa de Deus. Isso não é, isso pode ser palha, pode ser feno, mas não é prata. A prata, que é a base, a prata, porque as bases do tabernáculo eram todas feitas de bases de prata, nos fala de dependência. Foi o que Jesus disse: eu de mim mesmo não posso fazer nada, mas eu faço somente aquilo que o Pai vier fazer através de mim. Essa obra não tem parte em mim simplesmente, não foi eu que a comecei, não sou eu que estou fazendo, nem serei eu que vou concluí-la, eu sou apenas instrumento de Deus. Olha o que Jesus diz, deixa eu ler com você, alguns são novos convertidos, eu preciso de ler. Abre aí, João, eu não marquei esse versículo, mas João capítulo 5, verso 19, olha o que diz. João 5, 19, isso aqui é prata. É dependência, é graça. É não confiar que vai acontecer por si, mas é confiar que vai ser pela graça. É o Senhor que vai mudar a minha história, é o Senhor que mudar meu casamento, é o Senhor que muda a minha célula. Eu posso tudo nele, mas é Ele que vai fazer, é Ele que vai realizar. Será através de mim, mas vai ser Ele. Primeiro eu vou esperar nele. Olha o que diz verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Que radical, hein, meus irmãos? O filho não pode fazer nada de si mesmo, nada. Não posso curar, não posso expulsar demônio, não posso levantar morto, eu de mim mesmo não posso fazer nada disso. Igualzinho eu e você, não é incrível isso? Eu também não posso. Eu não posso levantar morto, não posso curar enfermo, eu não posso expulsar demônio, não posso fazer nada disso de mim mesmo. Igualzinho Jesus. Mas ele continua: senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Quem faz é Deus. Nós somos instrumentos dele. Quem age assim está edificando. Olha o verso 30. Olha Jesus dizendo, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Meu Deus, que frase mais radical. Eu não posso fazer nada, gente. E eu fico imaginando Pedro, João, Tiago, que viram milagres tremendos, pensando assim: mas se ele não pode fazer nada, então nós estamos fritos aqui, não é? Talvez não compreenderam. Ele está dizendo: eu não posso fazer nada, eu apenas dependo. Apenas dependo. Dependo de Deus. Dependo de Deus. Se Deus vai fazer, eu faço. Se Deus vai na frente, eu vou. A obra de Deus é feita assim. Como é que você está fazendo a obra de Deus? Você depende de Deus? Você depende do Senhor para dirigir reunião? Você depende do Senhor para dar aula? Você depende do Senhor para aconselhar? Você depende do Senhor até para você ficar ajudando o irmão do seu lado?
Você depende do Senhor para fazer a obra dele. Se o que você faz não é fruto de dependência, não é prata, no máximo é feno, é palha. Para ser, tem que ser fruto de dependência. Pastor, como é que eu sei se eu dependo ou não? Se você ora. Quem ora depende. Quem ora é porque depende. Quem clama por socorro é porque precisa. Quem diz, Deus, faz por mim, eu não posso fazer. Deus, hoje tem célula, eu não posso liderar a célula, Senhor, mas faz através de mim. Deus, eu não posso pregar, quem sou eu para ensinar? Hoje de manhã eu levantei, vou ser franco para os irmãos, estive viajando, cheguei ontem tarde da noite, estive em Belo Horizonte ministrando, e eu cheguei, na hora que eu peguei esse texto aqui, eu falei, Deus, e aí, o que vai sair disso aqui? O que vai sair aqui? Onde é que eu começo? Aí nessas horas, sabe o que eu faço? Faço o Senhor não falar, eu me recuso a falar. Mas só que o Senhor quer falar. E eu fico no pé dele, Deus fala, fala. Jesus fala. Aí eu choro, berro, ando, levanto, ajoelho, põe a cabeça debaixo da... Eu faço de tudo. Você me vê, parece alguém que está passando mal com a dor de alguma coisa. Ainda bem que ninguém vê. Nem minha esposa eu deixo ver nessas horas. É muito íntimo. Mais íntimo do que o casamento. Mas de repente o Senhor vem com a luz e fala, rapaz, você sabe, você já pregou tantas vezes 1 Coríntios, você está com dúvida agora? O único problema é que você antes achava que o único material para construir era ouro, prata e pedras preciosas. Agora aqui você sabe que tem mais do que isso. Olha quanta coisa tem para construir. E eu falei, oh Deus, é mesmo, olha aí, que coisa. Mas sabe o que veio? Dependência. Você tem que dizer, Senhor, eu não posso em mim mesmo. Reconhecer João 15,4 que diz, sem mim nada podeis fazer. Diga para o Senhor, Senhor, sem o Senhor não posso nada, diga para Ele. Agora diga, mas no Senhor eu posso todas as coisas. As duas coisas caminham juntas, aleluia. Terceiro material que está aí, o bronze. Eu sei que o bronze, outro dia eu preguei sobre ouro e bronze. No contexto em que eu preguei, ouro e bronze eram coisas opostas. Mas o bronze também faz parte da edificação de Deus. O que é o bronze na palavra de Deus? Digo, o bronze simboliza teste. Quando você é aprovado no teste, você ganha bronze de Deus. Sabe o que é bom a respeito do bronze? O bronze não tem tanto valor quanto o ouro, porque o ouro você não adquire com base em experiências que você teve. O ouro se adquire com base na comunhão, na intimidade, na proximidade do Senhor. Entrando, aprofundando nas recâmeras do Santo dos Santos. Mas o bronze é fruto do teste. O bronze é a base do julgamento de Deus. Pastor, o que é isso na prática? Na prática, meu querido, você também precisa de bronze para edificar o seu irmão. É o bronze que é usado para a guerra. É o bronze que vai ser a arma depois de guerra. O ouro e a prata são muito importantes, mas é o bronze que dá proteção. Sabe o que dá proteção? É você no seu dia a dia responder a Deus, dizer, Deus, eu prefiro o Senhor. Deus, eu quero o Senhor. Apesar disso, eu quero é servir o Senhor. Não vou seguir a direção do diabo, eu quero servir ao Senhor. Isso é bronze. O diabo não pode atacar você nem atingir você. Você tem que ter bronze para proteger os irmãos que estão perto de você. Você tem que ter bronze, você tem que ter passado por experiências, testes com Deus, para poder proteger outros irmãos. Esses escudos de bronze serão formados com base na sua experiência. Quanto entende o que eu estou dizendo? Isso também é edificação. O quarto material está no verso 7, pedras preciosas. Essas pedras preciosas, os irmãos já me ouviram falar disso muitas vezes, mas eu quero acrescentar algo novo hoje. As pedras preciosas eram de 12 tipos, diz a Bíblia. Aqui não entra em detalhes, mas eram de 12 tipos. Com esses 12 tipos de pedras, eles faziam as ombreiras e o peitoral do sacerdote. O sacerdote usava uma roupa especial que tinha 3 fileiras de 4, ou 4 de 3, 12 pedras aqui na frente, e em cada ombro 6 pedras de cada lado. Cada pedra tem um significado que eu não vou entrar nesse mérito hoje, nesse detalhe com você. Mas por que essas pedras ficavam ali no peitoral e no ombro? Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus falava com o sacerdote, era através do peitoral. Ninguém sabe exatamente como era isso, mas eu estava lendo um estudioso das coisas judaicas, e ele diz que os rabinos, eles tinham uma tradição
e eu acredito nela, que Deus falava com o sacerdote, emitindo brilhos nas pedras. Olha que coisa impressionante. Aquelas pedras era como se fosse um painel, onde Deus, pelo brilho, ia falando com eles. Essas pedras ficavam no ombro e no peito. Por quê? Porque ouvir de Deus exige duas coisas: trabalho árduo e coração intenso. Era no peito, porque ninguém vai ouvir de Deus se não quiser ouvir de Deus. É no peito porque ninguém vai receber de Deus a não ser que aplique o coração e diga: Deus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E é no ombro, porque ninguém vai ouvir de Deus também barato. Ouvir de Deus demanda trabalho com Deus, demanda investir tempo diante de Deus, demanda esperar em Deus, por isso pesa. Temos que carregar nos nossos ombros. Por outro lado também, diga, as pedras preciosas simbolizam transformação. Na Bíblia, a pedra preciosa é o trabalho do Espírito Santo. Então olha que interessante, o ouro é o trabalho do Pai, é glória de Deus. A prata é o trabalho do Filho, foi Ele que tomou a cruz, venceu o teste e fez a redenção. A pedra preciosa é o trabalho do Espírito Santo, é Ele que está nos transformando hoje de glória em glória na semelhança do Senhor Jesus. Os irmãos sabem, a pedra preciosa, o elemento químico dela é carbono. O carvão de pedra, o elemento químico dele também é carbono. Se você juntar o carvão e o diamante, vai perceber que os dois são a mesma coisa, carbono. Mas que diferença? O carvão de pedra é uma substância preta, escura, é dura, mas nem se compara com o diamante. O diamante é translúcido, é precioso e é a pedra mais dura que existe. Só um diamante corta outro diamante. Só um homem de Deus está apto a falar na vida de um outro homem de Deus. Os homens que estão lá fora são apenas carvão. Eles são carbono ainda, mas não passaram pela obra de transformação do Espírito Santo. Só está apto a edificar a igreja quem é diamante nas mãos de Deus. No edifício de Deus, só diamante. Deus só pode falar plenamente através das pedras, dos diamantes que estão entre nós. O falar de Deus vai ser fazendo resplandecer os diamantes no nosso meio. Deus vai usar a cada um dos irmãos para estar falando, vai ser o resplandecer dele como pedra na sua vida. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Está complicado para você? Isso é edificação. O Espírito Santo vai transformar você. E como é que a natureza transformou o carvão em diamante? Na verdade, o diamante é um carvão que foi aperfeiçoado. De que maneira? Pelo fogo, pela pressão e pelo tempo. Depois de uma temperatura muito alta, uma pressão muito grande, no decorrer de muito tempo, aquele carvão é transformado em diamante. A mesma coisa acontece com você. Transformação não é instantânea, é um processo. E como é que Deus faz? Fogo e pressão. Fogo e pressão. E não se esqueça do terceiro ingrediente, tempo. Dê tempo para Deus fazer. Eu sei que alguns irmãos ficam orando pedindo batismo de fogo para Deus. Todo batismo do Espírito Santo é com fogo. O Pentecoste foi com fogo. Na Bíblia o fogo simboliza um bocado de coisas. Alguns irmãos ficaram um pouco chocados com o cartaz que foi feito. Para que mesmo aquele cartaz? Para dos jovens? Do louvor, né? Porque tinha um homem no meio do fogo. E alguns disseram, nossa, isso me lembra o inferno. O inferno também é fogo. E é fogo de Deus. Por isso na Bíblia o fogo simboliza um bocado de coisa. Eu vou dizer uma coisa para você. Na maior parte da Bíblia, onde você encontrar fogo, você pode entender nas entrelinhas, pressão da tribulação. Quando você fala que quer beber o cálice do Senhor, presta atenção. Não vai ser uma experiência gostosa de ficar sentindo o fogo de Deus. Vai ser fogo da tribulação mesmo. O fogo que vem da pressão que é grande. Ah, pastor, eu pensei que eu ia servir a Deus e ia ser só gostoso. Não! Vai ter dia gostoso, mas vai ter dia de fogo também. O fogo é necessário. O fogo é necessário. Depois você passa por ele, você sai transformado. Mas o fogo não vai queimar você, diz a Bíblia. Ele vai apenas provar você, depurar você, purificar você. Quando dizem amém sobre isso? Então quem é que edifica a igreja? Só quem tem ouro, a glória de Deus.
Segundo, edificamos a igreja na dependência da prata de Deus. Terceiro, edificamos a igreja quando passamos nos testes do julgamento, da tribulação. E quarto, quando somos transformados em diamante na obra de Deus. Isso edifica. Isso edifica. Os crentes que têm essa riqueza, eles podem oferecer para o outro irmão. Os crentes que já acumularam esses elementos, eles têm o que falar, têm o que dizer. E quando disserem, vão de fato edificar. Já viram que tem gente que fala e não acrescenta nada? Mas tem outros que falam um pouco, mas quando fala, edifica tanto. Você nunca esquece. Sabe por quê? Aquilo era edificação de Deus, com material de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Segundo grupo, os vegetais. Aqui em Êxodo 25 nós temos alguns vegetais são mencionados. Basicamente, 4. O linho, a madeira, o azeite e as especiarias. Então, primeiro, logo depois de mencionar os minerais, Deus fala do linho. Digo, linho fino simboliza caráter. Abre lá em Apocalipse. Os irmãos estão cansados? Apocalipse 19, verso 8. Apocalipse 19, verso 8. Aqui explica o que é o linho finíssimo. Olha o que diz. Pois lhe foi dado, Apocalipse 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Por quê, meus irmãos? Porque o linho finíssimo são o quê? Atos de justiça. Então, o linho finíssimo nos fala de caráter. Caráter. E esse caráter, ele vai ter algumas características. Primeiro, esse linho tem que ser fino. Esse caráter, portanto, tem que ser algo bonito. Porque o linho fino, ele está em oposição àquele linho grosso. O linho grosso era usado para serviços, sabe, de limpeza, essas coisas mais braçais. Mas o linho fino, ele era usado para roupas de gala. O linho fino, ele não era usado para construir tendas. Mas Deus falou, tem que ser o linho fino. É esse linho que eu quero. O linho fino nos fala, portanto, também de beleza, de formosura. Vou dizer para você uma coisa. Para Deus, beleza é caráter. Caráter. Só quem tem linho está apto a edificar a igreja. Onde não há linho, vamos edificar como? Edificamos como? Sabe, não é uma questão de sentir arrepio, não é uma questão de ter uma experiência especial, é uma questão de caráter. Caráter é que é o negócio. Caráter de Cristo. E caráter é muito mais do que não roubar, não mentir, não usar droga, não trair a mulher. Caráter é parecer-se com Jesus. Por isso que ele fala que esse linho tinha algumas características. Primeiro, tinha que ser fino. Segundo, tinha que ser azul. Na Bíblia, a cor azul nos fala daquilo que é celestial. Esse caráter não é um caráter apenas de um homem bom. É um caráter celestial. É um caráter de alguém que faz coisas que os outros não fazem. Vou dizer para você, meu querido, se você apenas não adultera, você tem caráter. Mas se você, além de não adulterar, você guarda os seus olhos e não olha para coisas impuras, o seu caráter é mais do que linho. É um linho azul, diz a Bíblia, porque é celestial. Entende o que eu estou dizendo? Se você é alguém que não mata, você tem caráter, tem linho. Mas se você, além de não matar, você também nunca ousa falar uma palavra negativa do seu irmão, isso é mais do que caráter. Isso é um caráter celestial. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A Bíblia está dizendo isso. Não sou eu que estou falando. É você transcender. É esse o caráter que edifica a igreja. O caráter que transcende. Não é só não matar, é nem ficar irado. Sabe, não é só não adulterar, é não olhar com intenção impura, disse Jesus. Entende? Há muitos de nós que amamos os nossos amigos, mas o linho azul é aquele que ama e que ora até pelos seus inimigos. Esse é que é linho azul. Quantos querem ter um linho azul aqui? Portanto, não é mais o linho branco só. Nem é só o linho fino, é o linho azul. Mas também não é só o linho azul. O texto fala também que poderia ser púrpura. A púrpura, a cor púrpura na Bíblia era a cor dos reis. Cor dos reis. Isso nos fala de quê? Nobreza.
O caráter que Deus quer para edificar a sua casa é mais do que ser uma pessoa justa, correta. É ser uma pessoa que tem nobreza. Você é nobre nas suas coisas. Nobreza nos fala o quê? De ter classe para lidar com as coisas, de ter generosidade de Deus. Isso é ser alguém nobre. Ser alguém nobre é não se envolver com coisas baixas, com coisas comuns deste mundo, mas ter sempre uma atitude com categoria. É isso, em outras palavras. É isso que tem um linho púrpura. Muitos de nós somos corretos, mas não temos nobreza. Sabe, somos levianos nas colocações, contamos piadinhas que não são nobres, não é? Fazemos colocações que não são felizes. Temos o caráter azul, mas não é nobre como deveria ser. E por fim, a Bíblia fala também que o linho tinha que ser escarlate ou carmesim, como está no verso 4. A cor vermelha, que é o escarlate e o carmesim, na Bíblia simboliza o sangue da cruz, a redenção. Por que o Senhor colocou que o linho tinha que ser fino, tinha que ser azul, tinha que ser púrpura, mas no final ele fala, mas não pode faltar o vermelho? Porque ninguém pode ter esse caráter, a não ser por meio do sangue do Senhor Jesus. Ninguém tem caráter, coisa nenhuma, a não ser os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode ter justiça, a não ser que tenha recebido a justiça do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Depois o texto fala mais. No verso 5 fala que além disso, também precisava de ter a madeira de acácia. O que significa madeira na Bíblia? Diga, madeira simboliza humanidade. Essa obra é de Deus. Essa habitação aqui é de Deus. Eu queria a atenção dos irmãos, olha para mim, eu sei que está quente, mas já estou encerrando. Essa obra, essa edificação, apesar de ser feita com pessoas que têm um caráter celestial, um caráter de Deus, ainda assim é feita com gente, é feita de madeira. É madeira coberta de ouro, mas é madeira. É madeira que tem um alicerce de prata, mas é madeira. Você não vai largar de ser madeira nunca. Nunca vamos deixar de ser homens. Você é gente. A obra de Deus é feita com gente. Amém, meus irmãos? Por isso aprenda a aceitar os seus limites, porque você é gente. Conviva com isso. Quanto mais gente você for, melhor. Mas gente santa, gente pura. Não esses que estão lá fora, que já denegriram essa imagem de homem. Os que estão lá fora hoje não são mais homens, são bestas, diz a Bíblia. Bestas feras. Distorceram a imagem do Criador que está neles. Mas quando nos convertemos, nos tornamos homem na acepção da palavra. Homem como Deus espera que seja. Gente, Deus vai fazer essa obra com anjo. Você não tem que virar anjo. Você não tem que andar flutuando. Alguns irmãos querem andar o tempo inteiro flutuando. Alguns irmãos querem ficar tremendo o dia inteiro. E eles ouvem dizer, não, o Espírito Santo veio na pessoa, ficou tremendo 3 dias. Eu não quero ficar tremendo 3 dias. Ninguém vive tremendo o dia inteiro. O outro ficou rindo 1 semana. Mas ninguém fica rindo 1 semana. A obra de Deus não é feita com anjo, é feita com gente. Sabe o que é bom a respeito de gente? É que gente ri, gente chora. Gente treme, gente para de tremer. Gente cai, gente levanta. Sabe o que é bom a respeito de gente? É que gente experimenta uma gama enorme de experiências e situações. Gente acorda, gente dorme, fica cansado. Gente é assim, tem hora que sente, tem hora que não sente. Tem hora que está eufórico, tem hora que parece estar frio igual pedra. Por quê? Porque é gente. Gente é assim, gente funciona assim. Tem dia que é noite, tem dia que é dia. Tem verão, tem inverno. Tem chuva e tem seca. Por quê? Porque é gente. Anjo não, anjo é diferente. Anjo não tem essas experiências todas. Mas Deus amou foi o homem. E é através do homem que Ele quer mostrar a sua glória. E é conosco que Deus quer morar. Deus já mora com os anjos. Ele quer morar conosco agora. Você não tem que virar anjo. Seja apenas gente, madeira. Coberta de ouro, mas madeira. Quantos dizem glória a Deus sobre isso? Agora preste atenção. A madeira que está aqui não é qualquer madeira não, viu? O Senhor falou, eu só aceito madeira de acácia. Agora, você sabe como é que é a madeira de acácia? Você não sabe, vou contar para você. A madeira de acácia, aliás, a acácia tem algumas peculiaridades. Ixi, minha língua enrolou.
Aleluia. Olha para cá. A acácia tem algumas características, particularidades. A semente da acácia só germina de duas maneiras. Ou um animal devora ela, digere ela e depois expele, ou então tem que ter fogo. Aí você fala, nossa, que angústia. A semente da acácia não germina de qualquer jeito. Primeiro tem que ter um fogo. É incrível como a semente tem que ser queimada antes de germinar. Assim também é a nossa semente. Antes de você frutificar, o fogo de Deus vai ter que vir na sua vida. Mas outra característica, a madeira de acácia é dura, dura e dura. Ninguém entende, olhando o natural, por que Deus mandou escolher madeira de acácia? Tinha cedro, cedro é madeira nobre, cedro é uma madeira maravilhosa, além de ser bonita. Mas o Senhor falou, tem que ser de acácia. Por quê? Tem que ser resistente. Aqui entra a característica, você tem direito de ser madeira, mas você não pode ser mogno, que é muito macio. Você tem que ser acácia. E outra coisa, você nem pode ser uma madeira nobre, tem que ser uma madeira comum, acácia, que dava no deserto, que dá em lugares áridos, rústicos. Deus não escolheu gente nobre para fazer a sua obra. Ele te dá um caráter nobre, mas você no natural pertence a grupo dos que não são. Porque Deus escolhe os que não são, diz Coríntios, para envergonhar aqueles que julgam ser alguma coisa. E para que somente Ele possa dizer, eu sou no nosso meio, que somente Ele é. Nós somos os que não são. Madeira de acácia não é bonito, não tem aparência, não tem formosura. Isso nos fala de humildade. Mas acima de tudo é resistente. Deus não vai usar pessoas molengas. Deus não usa gente molenga, que qualquer coisa esmorece, joelho balança toda hora. Ah, pastor, eu vou largar a igreja, meu marido quer me largar. Molenga. Ah, não, perdi o emprego, não vale a pena ser crente. Molenga. Ah, não, a pressão é tão grande, pastor, melhor largar a célula. Molenga. Ah, pastor, fiquei grávida, nem posso liderar mais porque agora eu estou grávida e o diabo pode atacar meu filho. Molenga. Deixa eu dizer algo para você. Eu não me refiro aqui a homens e mulheres. Tem mulheres muito mais fortes do que homens. E tem homens mais molenga do que mulher. Na obra do Senhor não há homens e mulheres. Todos temos que ser madeira de acácia. Isso nos fala de quê? Não importa a pressão que vem, a luta que vem, eu vou continuar andando. Não importa a pancada que vem, é aroeira. Madeira de acácia é igual a aroeira. Não adianta, não adianta, é mais duro do que pedra. Não vai me demover do meu plano, do meu propósito. Irmãos, tem dia que a situação fica difícil ao meu lado. As pressões são grandes. Não quero aqui me glorificar com isso, apenas me citar como exemplo. Mas tem dia que a coisa fica difícil. E eu dou uma paradinha, respiro fundo. E o Senhor fala comigo, estou só querendo ver, rapaz. Eu falo, Senhor, eu vou ser pedra. Jesus é rocha e eu sou pedra. Não vou abrir mão. Pode ser esmiuçado, mas vai ser firme. A obra do Senhor só pode ser edificada com gente que é madeira, mas madeira de acácia. Quantos querem edificar a morada de Deus aqui? Isso nos fala que essa morada às vezes é árdua de edificar. Isso nos fala que essa obra às vezes é difícil e que haverá oposição, resistência, dificuldade. Alguns vão morrer no meio do caminho, alguns perderão emprego no meio do caminho, alguns perderão parentes, filhos, bens no meio do caminho. Deixa eu dizer algo para você, nós não vamos desistir nem retroceder. A casa do Senhor será levantada para a sua glória, e a glória do Senhor vai descer sobre essa terra, porque Deus tem entre nós morada eterna. Aleluia. Amém, meus irmãos? Concordam comigo? É madeira de acácia. Glória a Deus. Mas o texto continua. O outro elemento que diz aqui, verso 6, é azeite para a luz. Tragam azeite. A obra de Deus só pode ser edificada com azeite. Digo, azeite simboliza unção. Será que eu preciso falar mais de unção aqui? Será que eu tenho que lembrar você que sem unção nada acontece? Que se não houver unção na aula de criança, de que adianta ter criança na aula? Se não houver unção na sala do pastor que está aconselhando, de que adianta aconselhar? Se não houver unção no livro que você está lendo, de que adianta você ler? Se não houver unção nas reuniões, de que adianta vir na reunião? É a unção que faz toda a diferença. É a unção que é para a luz. Onde tem unção vai ter luz de Deus brilhando, brilhando, brilhando. Onde tem unção tem luz sobre o pecado. Onde tem unção tem luz sobre a palavra. Onde tem unção tem revelação. Onde a unção de Deus está tem combustível.
porque a unção era para isso. Amém? E o último ingrediente que era usado, vegetal, eram as especiarias. O texto fala que é uma coisa interessante, verso 6. Tragam azeite para a unção e especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Na Bíblia, essas especiarias estão ligadas com incenso e com unção. O que significa então? Oração. Oração. E é interessante que as especiarias eram para trazer aroma, perfume. Eu não sei se você sabe disso, mas esse perfume, ele não era só para dar um ambiente agradável. Sabia disso? Esse perfume também era para espantar moscas. No tabernáculo, você faz ideia do tanto de sangue que tinha lá, seco? Você faz ideia do tanto de sangue que era borrifado e não podia ser limpado? Na arca, no altar, tudo cheio de sangue. Você faz ideia do tanto de bicho que não ia atrair? Na Bíblia, essas moscas simbolizam demônios. E sabe que essas especiarias, elas eram queimadas com a oração. E quando elas eram queimadas, elas expulsavam todo tipo de mosca maligna. Elas eram germicidas, destruíam bactérias malignas. Alguém fala, pastor, fumaça faz isso? Os irmãos nunca queimaram aqueles boa noite em casa para expulsar muriçoca? Será que só eu que fiz isso lá em casa? Eu sei que não é agradável dormir com aquela fumaceira toda, mas é melhor do que a muriçoca. Melhor do que a muriçoca, porque aquela fumaça, ela tem poder para espantar, para destruir. Talvez você nunca pensou que o incenso tem que vir acompanhado dessas especiarias, pois a nossa oração tem esse poder germicida. O que nos fala isso, meus irmãos? Não há edificação sem oração. Diga para o seu vizinho isso, não há edificação sem oração, irmão. Você quer edificar? Precisa de incenso. Precisa de incenso. E o incenso é adquirido queimando as especiarias. E até o azeite também tinha que ter uma mistura dessa. Celestial. Para encerrar. Os irmãos estão cansados? As crianças chegaram, eu vou encerrar agora. O último ingrediente eram as peles de animais. O verso 4 e 5 diz: e me trarão peles de cabra, peles de carneiros pintadas de vermelho e peles de animais marinhos. Para encerrar, a obra de Deus é feita também com peles. A casa de Deus, a morada de Deus é edificada com peles. Quais são essas peles? Primeiro, peles de cabra. O que nos fala a cabra na Bíblia? Na Bíblia temos a ovelha e o bode. As ovelhas simbolizam os bons. As cabras e os bodes simbolizam os pecadores, os maus. Pastor, eu tenho que ter pele de cabra para edificar a casa de Deus? Não é isso. Só podemos edificar a casa de Deus se houver em nós humildade de reconhecer que não somos melhores do que ninguém. Que nós, como diz Paulo, de nós mesmos não habita bem nenhum em nós. De mim mesmo eu não passo de um bode, mas em Cristo sou transformado no Cordeiro de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Na minha carne, eu sou bode. Na minha carne habita o mal. Mas em Cristo Jesus, no meu espírito, sou transformado em filho de Deus. Essas peles, elas foram usadas para cobrir o tabernáculo. O tabernáculo não tinha telhado, ele era coberto com essas peles. E eram 3 camadas. A primeira era essa. Por quê? Para que as pessoas que estão lá fora, quando elas nos veem, possam saber, eles são gente como nós. Eles têm falhas como nós temos, mas tem algo a mais neles. Porque a segunda camada era uma pele de carneiro, diz a Bíblia. Leu na sua Bíblia, versos 5 e 6? E essa pele de carneiro era pintada de vermelho, não podia ser branco. Por que pintado de vermelho? O vermelho simboliza o sangue de Jesus. E significa que apesar de na minha carne não habitar bem nenhum, eu sei que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E a última pele era pele de animal marinho. Essa pele de animal marinho simboliza resistência. São as peles mais fortes que existem. São os de couro de animal marinho. São as peles mais fortes, mais resistentes. Elas eram colocadas por cima de tudo. Por quê? Porque elas tinham que aguentar o vento, a areia
a chuva, os relâmpagos, tudo, e não se romper. O que simboliza a peste de limão marinho então? Significa a nossa capacidade de suportar as tribulações, de suportar as guerras que virão. Essa é a nossa cobertura. Segura o seu filho perto de você, por favor. Não se movimente. Eu quero encerrar orando. Sabe, irmãos, hoje de manhã, enquanto eu estava orando, eu dizia para o Senhor: Deus, eu não quero chegar lá para a igreja e falar desse texto, que é tão interessante, tão fascinante, e os irmãos depois dizerem para mim: pastor, que legal, né? Que palavra tão interessante. Eu falei: Deus, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor abra os olhos do teu povo. Eu disse ao Senhor, para que cada um se veja como participante dessa construção e dessa obra. Se você não tem estado em célula, de maneira prática, você não está participando dessa obra de edificação. Meu desejo é que no seu coração surja um desejo ardente de que haja uma morada, uma expressão viva de Deus nessa cidade. Eu vou estar pregando nesses dias, não sei se vai ser hoje ou domingo que vem à noite, sobre o estágio final da conquista. Nesse estágio final, meus queridos, não depende de sermos muitos, nem de sermos maioria na cidade, mas depende de sermos ou não um lugar que tem a nuvem da glória em cima. Porque no dia em que esse tabernáculo for levantado, ele vai atrair as pessoas para ele. Nem vai precisar dele ir atrás. É como Jesus disse: no dia em que eu for levantado, atrairei a todos para mim mesmo. O mesmo digo para os irmãos: no dia em que nós como igreja formos levantados como morada de Deus na terra, e de fato tivermos aqui Deus morando no meio dos homens, nós vamos atrair as pessoas para Deus naturalmente. Pode ser que eu não veja isso, pode ser que eu parta antes de ver isso, mas enquanto eu estiver aqui eu vou trabalhar para isso. A minha vida é para isso. A minha vida é para edificar a morada de Deus na terra, que é a igreja. Eu amo Israel, mas não estou nem um pouco preocupado com Israel hoje, porque Deus hoje quer a sua noiva. Amo muito, gostaria muito de ver a sociedade totalmente transformada, mudada, justa, próspera, mas o que está no meu coração é a morada de Deus, e é o que também tem que estar no seu coração: edificar a casa do Pai entre nós. Quantos querem hoje renovar o seu propósito, o seu compromisso de fazer isso diante de Deus? Vamos ficar de pé onde nós estamos. Você tem sido enriquecido em Deus? Você está apto a participar dessa obra? Para participar dela você tem que ter essas coisas, meu querido. Olha para cá. Você tem ouro para edificar essa casa? Você tem pedra preciosa para edificar essa casa? Você tem linho disponível para edificar essa casa? Você tem os elementos que Deus tem dito para ser usado nessa edificação? Só esses elementos podem ser usados. E ao mesmo tempo em que nós temos os elementos, nós também somos transformados nesses elementos. Porque no fim, nós, cada um de nós, somos uma pedra na edificação do edifício de Deus. E quando essas pedras estiverem devidamente acopladas, ligadas, então o Senhor virá e fará morada na terra, fará morada entre nós, e a sua glória será vista. Então, como diz a palavra de Deus, toda a terra vai se encher da glória do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu creio nisso, eu creio nisso. Para que isso possa acontecer, precisamos de gente que queira liderar, gente que queira acompanhar outros, gente que queira tomar nas costas o encargo de ouvir de Deus também, de trazer unção para a reunião. Não só irmãos que venham receber, mas irmãos que também queiram vir oferecer algo. Quantos de nós queremos oferecer algo para a edificação de Deus hoje? O que Deus quer que você ofereça é você mesmo. Feche seus olhos, por favor.